Bom, primeiro ponto, agradecer a oportunidade, né? Nacho foi muito sensível quando nos invitou a estar neste momento, porque se coloca um desafio para nós mulheres também, tendo em vista de que este tipo de fala, de análise no campo da política, normalmente os homens fazem. Então, nós mulheres temos o desafio também de pouco a pouco iniciarmos e fazermos estas análises, esses estudos e acreditarmos nesta potencialidade. Porque se somos mulheres que temos a capacidade de produzir, de incentivar e fazer processos revolucionários, o conhecimento, o estudo também faz parte, né? Então, se coloca permanentemente um desafio para nós. É importante, num primeiro ponto, mencionar de que o que estamos vivendo no mundo é uma grave crise do capitalismo, né? Esta crise, que na nossa análise, ela atua em 4 dimensões. Uma crise econômica, uma crise ambiental, uma crise social e agora agravado por uma grande crise sanitária. Em decorrência disto, no Brasil, especificamente, uma grave crise de ordem política, que vocês todos devem estar acompanhando. Então, o que estamos vivendo nesse momento, nada mais é esta pandemia, ela faz parte, ela é parte estruturante do acirramento entre o capital e a natureza. O modo de produção capitalista tem gerado crises e crises. O vírus, o Covid-19, o coronavírus, ele vem da natureza. Então, é a natureza que está expressando a sua não satisfação do modo como os seres humanos estão se relacionando com ela, né? Aqui no Brasil, além disso, temos uma grave crise ambiental, que é do ponto de vista de todos os fatos que vocês vieram acompanhando também, em nível da exploração da terra, principalmente na região norte do país, na região amazônica. Quando um ministro de governo diz que aproveitar o período da crise sanitária, da pandemia, para poder passar leis e leis para legalizar a grilagem das terras, né? Ou legalizar aquela ocupação de territórios, tanto em povos indígenas como em povos quilombolas, né? Bom, diante disto, desta crise toda que estamos vivendo, aqui no Brasil, podemos dizer que temos um presidente que se manifesta com ideias e comportamentos fascistas, xenófobos, né? Machistas, mas principalmente um presidente que tem o seu comportamento cada dia manifestado como fascista e traz no seu governo políticas de genocídio. Então, nós dizemos que no Brasil nós temos um presidente que tem ideias e comportamentos fascistas e tem, na sua essência,
um governo genocida. Por que genocida? Diante da pandemia, hoje nós somos o segundo país do mundo com mais casos. Chegamos a ontem 50, quase 58 mil, aliás, 48 mil óbitos, mortes. Estamos no segundo lugar dos Estados Unidos. E todas as medidas, todas as políticas que ele vem apresentando, elas são apresentadas para fortalecer exatamente esse comportamento. Então, se nós formos ver como é que ele tratou o tema do acesso ao programa de renda mínima dos R$600. Primeiro, ele queria que fosse R$200. E os nossos parlamentares de esquerda conseguiram fazer um bom trabalho para que passasse R$600 em euros, nem sei quanto isso dá, não fiz a conta ainda, mas R$600, e para ter acesso a criar um sistema que dificulta a maioria do povo brasileiro a acessar, aqueles que têm a necessidade. Segundo, estabelece um sistema de acesso aos bancos públicos que formam filas e filas para poder chegar e ir no banco. Isso, além dele, pessoalmente, ser contrário e fortalecer cada vez mais o processo de não isolamento social, né? Aplicação de medidas de cloroquina, por exemplo, que a gente sabe que os donos destes laboratórios, eles são do imperialismo americano, fazem parte de uma grande máfia internacional de produção de remédios, e aqui no Brasil se tinha um estoque da cloroquina. Então, a política dele foi de obrigar a adoção deste remédio como solução. E, para isso, nós tivemos 2 ministros em plena pandemia que saíram do governo. Um foi convidado a sair, o primeiro, Mandetta, e o segundo pediu para sair, exatamente porque estavam contrários a esta política do governo, né? E uma política, aquilo que nós dizíamos, genocida. Bom, além disto, vocês devem estar acompanhando toda essa grave crise de ordem política em relação à família Bolsonaro, né? Ontem, depois de um ano, conseguiram prender o Queiroz. Queiroz, que é um grande mentor, o gestor de toda uma máfia, tanto vinculada ao uso de recursos públicos e, principalmente, o vínculo dele às milícias no Rio de Janeiro e à família Bolsonaro. Então, tudo leva a crer o vínculo deste senhor com a morte, inclusive o assassinato do Anderson e da Marielle. Então, temos um cenário de ontem para hoje que nós festejamos, dizemos assim, com suco de laranja, porque ali está se desvendando e esperamos que se chegue a um desvendar de toda esta corrupção, de todo este desvio, não só de recursos públicos, mas esta aliança das milícias e desta direita, de grupos de extrema-direita, utilizando-se de recursos públicos para fazer pressão sobre o Superior Tribunal Federal, sobre as nossas instituições, né? E vinculadas isso ao governo. Nos últimos dias, vocês devem ter percebido e acompanhado as várias manifestações de rua contra as orientações do próprio ministro da Saúde,
de manter o isolamento, porque no Brasil nós não chegamos ainda no topo, nós estamos ascendendo ainda, e eles fazem manifestações e mobilizações contra e pedindo a ditadura, acabar com diversas instituições brasileiras, né? E resultado disto, tivemos também no dia de ontem o afastamento do ministro da Educação, que foi emulado com uma saída, que se diz uma saída por cima, dando-lhe um cargo no Banco Mundial em Washington. Todos nós sabemos de que quando o Banco Votorantim quebrou, quem estava na gestão deste banco aqui no Brasil era ele. Então, já se sabe o perfil deste sujeito, né? Então, são medidas, são comportamentos deste governo que cada vez mais tende a sofrer um afastamento, né? Há 3 processos em curso no Brasil, um deles no Supremo Tribunal Federal, que há a possibilidade vinculada aí às fake news, a CPI das fake news, a possibilidade de afastamento de toda a chapa do governo, então sai todo o governo. Isso é um assunto bastante delicado, porque em tempos de pandemia, como estamos vivendo agora no Brasil, a possibilidade de avançar nessa perspectiva, ela pode demorar, mas há uma grande possibilidade de, nos próximos meses, algo aparecer de novidade. O segundo são o Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, está com mais de 30 pedidos de impeachment deste governo. Estão todos com ele. E nós, dos movimentos sociais, vinculados às igrejas também, lideranças expressivas no Brasil, todas as frentes populares que conseguimos nos organizar nestes últimos anos, e em conjunto com partidos de esquerda, nós também entramos com um pedido de impeachment na última semana do presidente Bolsonaro. Além disto, na reunião da direção nesta semana, nós decidimos que precisamos aumentar o número de adesões de pessoas individuais solicitando o afastamento deste governo. Nós temos plena consciência e temos certeza de que não existe saída, não existe solução para o Brasil no campo econômico, social, sanitário, ambiental, mantendo o governo que está ali. Então, o desafio nosso, a partir de agora, é trabalharmos, nos mobilizarmos, considerando o isolamento social, fazermos um processo de derrubada deste governo, porque não estamos satisfeitos simplesmente tirar o Bolsonaro. Nós precisamos mudar o projeto que está em curso, um projeto de neoliberal, né, de acabar com todos os direitos da classe trabalhadora, mas principalmente com todas aquelas políticas e programas que a classe trabalhadora estava inclusa. Do ponto de vista em relação a nós do MST, podemos dizer que desde que surgiu a pandemia, e as companheiras que estavam no Encontro Nacional das Mulheres do MST em Brasília, sabem de que nós saímos do Encontro Nacional no dia 9 de março, chegamos nos nossos estados já em processo de isolamento. Este isolamento, para nós, se tornou uma ordem, né? Porque o isolamento nos ajuda a cuidar e zelar da nossa saúde, da nossa vida. E precisamos salvar as vidas.
Para isso, nós que moramos nos assentamentos, de certa forma, estamos numa condição privilegiada frente aos demais pessoas que vivem na cidade. As pessoas que vivem, as classes trabalhadoras que vivem na cidade. Por quê? O distanciamento dos assentamentos da cidade nos ajuda. Nós estamos distante das cidades. Segundo, nós temos os meios de produção estão conosco. Então, nós temos a condição de nos manter trabalhando, né? E este nosso trabalho é na linha de produzir alimentos, e alimentos saudáveis. Aqui nós temos moradia, nós não temos problema de não pagar aluguel e ser despejados. Nós temos a nossa moradia. Nós temos também o privilégio de fazermos parte de uma organização política, que é o MST, que nos garante o acesso e a distribuição de todas as informações. Assim como vocês, nós também não estávamos preparados em ter que redimensionar toda a nossa organicidade e a internet ser o nosso instrumento de comunicação, de organização. Imaginem vocês que nós, do movimento, produzimos e entregamos o nosso alimento que produzimos para as escolas públicas. Neste período, tudo está fechado. Tivemos que nos reinventar, porque a produção ali está. Então, adotar imediatamente políticas de comercialização para que o nosso alimento se chegue direto na mesa do consumidor está sendo um desafio constante. Até um desafio saudável, porque está nos aproximando muito mais esta relação campo e cidade. E desde que iniciou a pandemia, nós do movimento, em nível nacional, adotamos 4 eixos de trabalho. Um deles é o isolamento produtivo. Nos organizarmos, cuidar da nossa militância, produzir no assentamento, né, ampliar a nossa produção e, principalmente, começarmos a nos organizar por grupos de WhatsApp. Então, lá nos assentamentos, onde tem nossas cooperativas, nossa militância, que tem a responsabilidade de fazer a animação do movimento, nós precisamos ter um olhar de criar as condições para ter uma boa internet, ter um computador, ter um aparelho celular, né, que antes não tínhamos este olhar. Segundo, é o tema da solidariedade, né? No Brasil, nós fizemos muitas doações, como o MST, muitas toneladas de alimentos, e esta doação com um princípio de que não é caridade. Nós trabalhamos na linha de que a solidariedade, ela vai para além da caridade. Não é simplesmente entregar o alimento, mas que o momento em que este alimento chega na família, o alimento se transforma o nosso vínculo, a nossa comunicação. O alimento passamos a dar uma intencionalidade para que este alimento seja o agregador, o motivador da organicidade do povo na cidade. E preparar esta população, este povo, para o momento pós-pandemia. Se hoje não podemos sair às ruas para fazer manifestação e exigir fora este governo, é através deste alimento, deste contato, criar o processo de formação das consciências das pessoas, da necessidade que, pós-pandemia, fazer nossas mobilizações e, sobretudo, pensarmos como queremos a sociedade após pandemia, né?
são outros valores, é um novo paradigma que precisamos construir aqui, de sociedade, né? E também no campo da política. A terceira eixo que nós trabalhamos muito é o tema que nós adotamos a chamada, a consigna, é contra os vírus e as violências. Então, no Brasil, talvez na parte do mundo, tem aumentado muitos casos de violência, feminicídios. Então, nós do MST, o setor de gênero, rapidamente propôs esta campanha, porque ela está intimamente ligada à política também deste governo genocida. Então, estamos fazendo um trabalho de motivação, de mobilização e principalmente de tomada de consciência de que em nossas áreas nós não podemos ter casos de violência. E por nossa felicidade, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos aí informação de novos casos de violência nos assentamentos, né? Achamos que é devido a este tipo de trabalho que estamos realizando e deve ser continuado. E o quarto eixo, então, é nos mantermos ativos em relação aos nossos direitos. E aqui nós lançamos como uma grande ação nacional o nosso plano emergencial de reforma agrária, que também tem 4 eixos. Gostaria, Virgínia, que você colocasse ali na tela, talvez as pessoas pudessem nos acompanhar. Está em espanhol, não sei se você consegue. A ver si consigo. Lo tengo aquí. Então, nós entendemos que a solução econômica, social, ambiental e também sanitária no Brasil, ela passa por uma medida da reforma agrária popular. E para isso, nós elaboramos este programa, este plano que tem estas 4 dimensões. O primeiro delas, terra e trabalho, garantir que se faça a reforma agrária no país, né? E se gere trabalho, vida digna para as pessoas. No Brasil não é problema de terra, é problema de decisão política e prioridade, tanto de política de fazer como de orçamento público. Então, esta é uma dimensão, e principalmente o que nós pedimos é a reforma agrária nas terras públicas, vinculada aos estados, municípios e em nível federal. Depois, trocar as dívidas dentro deste ponto. Então, tem vários subtemas. Eu vou falando, se você conseguir, melhor. Segundo eixo do nosso plano emergencial da reforma agrária. Desculpa, Salete, ¿vocês ven? ¿Podéis ver? Sí, Eu vale. não. Sí. Bai, ikusten da, baina... Sí, yo sí también. Oso txikia. Oso txikia, baina ondo. Vale. He mandado también por el chat, he cargado el documento por el chat, podéis abrirlo también. Sí, lo hemos abierto, pero yo creo que no se puede ampliar, ¿eh? Bueno, yo he intentado ampliar lo que ha llegado por el chat, ¿eh? Bueno, No sé. devido ao tempo, vou acelerar. O segundo eixo do nosso plano emergencial, então, é o tema da produção de alimentos saudáveis. E, para isso, organizar e fortalecer a nossa produção, apresentamos ontem, na Câmara Federal, um projeto de crédito que atinge todos os assentamentos, os pequenos agricultores, os quilombolas, indígenas e nós dos assentamentos. E aqui há um destaque. Tinha 34 projetos de crédito apresentados na Câmara Federal. E nenhum considerava um crédito para as mulheres. Então, nós do movimento
aceleramos, nós mulheres, é claro, do movimento, aceleramos e em 3 dias apresentamos uma proposta que foi inclusa nesta proposta do plano de crédito. Depois, neste item também de produção de alimentos saudáveis, nós queremos assegurar o cumprimento de uma lei que é o Programa Nacional de Alimentação nas escolas. Este governo está desconstruindo a política e nós queremos que seja fortalecida. Outro é o programa de aquisição de alimentos da reforma agrária, também para doação de cestas básicas para a população carente. O terceiro eixo é a proteção da natureza, da água e da biodiversidade. Aqui entra toda a dimensão do tema ambiental, né? O modelo de agroecologia, tem o cuidado com a água, com as nascentes, né? E o olhar sobre o território. Não é somente sobre o assentamento, mas todo o território que ali está. E o quarto é as condições de vida digna no campo para todo o povo que vive e trabalha no campo. Então, a garantia de habitação, o programa Minha Casa Minha Vida, é uma das ações que nós conquistamos desde o governo Fernando Henrique. Então, que seja retomado, né? E vários outros programas relacionados à educação, né, à ciência, à pesquisa, que neste governo elas foram aniquiladas, podemos dizer, né? Então, esses são os 4 eixos que compõem o nosso programa nacional. São medidas emergenciais para uma reforma agrária popular no Brasil. Eu estou vendo que já o meu tempo já se esgotou, né, Virgínia?